Irmãos, graça e paz. Eu quero ler um versículo da palavra do Senhor para a nossa meditação e falar um pouquinho a respeito da palavra da cruz. E o texto está em 1 Coríntios, capítulo 1, o verso 18, e está escrito assim: porque a palavra da cruz é deveras loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Meus irmãos, quando Jesus foi crucificado, aqueles homens pensavam que estavam executando um malfeitor. Eles não perceberam que a cruz e a crucificação de Jesus estava no planejamento de Deus, fora planejada por Deus desde a fundação do mundo. Como cristãos nós sabemos disso hoje porque a Bíblia nos informa. Daí, mais uma vez, o valor da Bíblia para todos nós. Como cristãos, nós não idolatramos a cruz, mas também não ignoramos os seus significados para o cristianismo. Deus lida com o pecado do ser humano na cruz. Muitas vezes nós não entendemos algumas coisas. Por que Jesus tinha que morrer pelos nossos pecados? Alguém teria que fazer alguma coisa, e esse alguém foi justamente o Filho de Deus, que veio para morrer, para dar a sua vida por todos nós. Com a morte do Filho de Deus na cruz, Deus o Pai estava lidando com o pecado, pecado que traz sofrimentos, pecado que traz angústias, pecado que traz preocupação e desconforto para as pessoas, para o pecador. Jesus estava morrendo no lugar de cada ser humano naquela cruz. E a aceitação pessoal do que ele fez na cruz traz a resposta e a satisfação das nossas necessidades espirituais. E como nós temos necessidades espirituais. Deus revela o seu poder salvador através da cruz. E a palavra de Deus, o texto lido, diz: porque a palavra da cruz é deveras loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. A cruz, ou lá na cruz, Deus mostra o seu grande amor. E os crentes no passado, os discípulos, os apóstolos especialmente, os escritores bíblicos, eles entenderam isso. E Paulo escreve assim: mas Deus prova o seu amor para conosco em que, quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Romanos 5:8. Na cruz, Deus mostra o seu amor. Na cruz, Deus removeu as nossas dores. E a Bíblia diz que verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou com as nossas dores. Isaías 53, verso 4. E é bom que se lembre que 700 anos antes de Cristo nascer, Isaías escreveu essas palavras a respeito da morte e do sofrimento de Jesus por nós. Na cruz, Jesus tomou a punição que era nossa, a punição pelos nossos pecados. Ele foi punido, para ser mais claro, ele foi punido por causa dos nossos pecados. E a Bíblia diz, outro apóstolo escrevendo, o apóstolo Pedro, escreveu assim:
levando ele mesmo os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. 1 Pedro capítulo 2, verso 24. Então, meus irmãos, é lá na cruz que Deus lidou, e é na cruz que Deus lida com o pecado do ser humano. Mas tem uma outra verdade que eu quero destacar. Na cruz, nós temos um novo relacionamento com Deus. Temos novo relacionamento com Deus através da cruz. Pelo fato de Deus ser santo e reto, o pecado nos separa dele. Ninguém que tenha pecado em seu coração será capaz de permanecer na presença de Deus. Isso é uma coisa muito séria, a meu ver. Séria até para a gente falar. Né? Portanto, com a sua morte na cruz, Jesus não somente sofreu pelos nossos pecados em nosso lugar, mas também abriu caminho para conhecermos a Deus e experimentarmos a paz e alegria proporcionadas pela comunhão que nós podemos ter com Ele. Pela cruz, tornamos-nos aceitáveis diante de Deus. Eu estou falando que nós temos, através da cruz, um novo relacionamento com Deus. E a Bíblia diz assim: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios 5, verso 21. Recebemos, através da cruz, o perdão dos nossos pecados. Estamos pensando no novo relacionamento do ser humano com Deus. E mais uma vez a Bíblia diz o seguinte: e que nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, a remissão dos pecados. Colossenses capítulo 1, verso 13 e 14. Pela cruz, tornamo-nos membros da família de Deus. Pois tanto o que santifica, como os que são santificados, vêm todos de um só. Por esta causa, ele não se envergonha de lhe chamar irmãos, dizendo: anunciei o teu nome aos meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, porei nele a minha confiança, e ainda eis-me aqui, e os filhos de Deus, os filhos que Deus me deu. Portanto, meus irmãos, nós temos um novo relacionamento com Deus, através da cruz, da crucificação de Cristo lá naquela cruz. Na cruz temos liberdade com Deus. Temos liberdade através da cruz, para ser mais objetivo. A morte de Jesus na cruz é a nossa imensurável vitória, pelo fato de Deus ter tratado do nosso pecado lá na cruz. Ganhamos grandiosa liberdade, e ela, a cruz, é o altar do holocausto da nossa redenção e, consequentemente, da nossa libertação. Somos livres do poder do pecado porque Cristo morreu em uma cruz. Libertação do poder do mal.
e nos tirou do poder das trevas e transportou para o reino do seu Filho amado, e havendo riscado o escrito da dívida que havia contra nós, nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, removendo-o do meio de nós, cravando-o na cruz. Colossenses 1, 13 e 2, 14. Libertação do poder dos pecados, pecados passados, pecados presentes e pecados futuros. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, disse Jesus. Pois o pecado não terá domínio sobre vós, porquanto não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. João 8, 36 e Romanos 6, verso 14. Livres da maldição. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito aquele que for pendurado no madeiro. Preste bem atenção nessas palavras, meu irmão, quando você abrir aí a sua Bíblia. Concluindo essa nossa palavra breve sobre a palavra da cruz, eu faço a pergunta: você tem confiança total no que Deus fez por você quando Jesus morreu lá naquela cruz? Você crê realmente que ele levou sobre a cruz a punição do seu pecado e os pecados da humanidade? Então, meu irmão, meu amigo, aqueles que vão ter contato com essa gravação, tome uma decisão agora mesmo de receber Jesus como seu único, verdadeiro e suficiente Senhor e Salvador. Restaure, através da morte do Filho de Deus na cruz, o seu relacionamento com Deus. Todos nós, seres humanos, seres que vivemos aqui nessa terra, nós precisamos desse relacionamento. Portanto, a palavra da cruz, que é loucura para os que perecem, para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Um abraço a todos, que Deus assim abençoe os irmãos e que esse culto seja bênção para a sua família aí no seu lar. Amém, que Deus abençoe.